Bom dia, quarto ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão se cuidando? Estão bem? Estão fazendo os exercícios? Então, hoje a gente vai para a nossa quarta aula de matemática, tá? Do segundo bimestre. Vamos lá, nossa apostila na página 14. Números fracionários. Observe a imagem da pizza ao lado. Ela foi dividida igualmente em 10 pedaços e 6 já foram consumidos, ou seja, 6 já foram comidos. Cada uma dessas partes representa a fração 1/10. Então, aqui, 10 décimos, ou igual a uma pizza inteira. Então, ela é uma pizza inteira que foi dividida em 10 pedaços. Número de pedaços consumidos, 6. Número de pedaços em que a pizza foi dividida, 10. Então, aqui tem a pizza, ela foi dividida em 10 pedaços, foram consumidos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e sobraram 4. Então, para a gente colocar essa pizza aqui, esses números aqui em fração, o que a gente tem que fazer? O numerador, o número de cima, o número que vai em cima, é aquele que foi consumido. No caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é o numerador, o número de pedaços que foi consumido. E o denominador, que é o número que fica embaixo, são os números de pedaços que a pizza foi dividida. Ela não foi dividida em 10? Então, é 10 embaixo. Então, como é que a gente vai ler essa fração? 6 décimos. Representação fracionária. Por favor, corte metade desse queijo. Aqui está a metade do queijo. A pessoa cortou. O queijo todo é a unidade. Ele foi dividido em 2 partes iguais. Cada uma das partes é 1/2 ou metade do queijo. O queijo estava aqui, ele foi cortado ao meio, certo? Então, é 1 queijo ao meio. Então, é 1/2, certo? O 1 é o numerador e o meio é o denominador. Leitura de frações. 2/6, 4/7, 5/8. Quando o denominador de uma fração for 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, lemos o numerador acompanhado, respectivamente, das palavras meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimos. Certo? Continuando aqui. 2, se fosse 10, seria 2 décimos, mas não é 10. Passou de 10 é 11. Então, a gente vai ler 2, 11 avos. 3, 12 avos, certo? Se for 10, décimo. Se for o denominador for 100, centésimo. Se o denominador for 1000, milésimo, certo? Tipos de frações. Existem as frações próprias, quando o numerador ele é menor do que o denominador. Eu sou Renata, vou comer 2/3 do pão. 2/3. O numerador é menor do que o denominador. Eu sou Roberta, vou comer 4/8 do pão, certo? Numerador menor do que o denominador. Então, essas frações aqui, que o numerador é menor do que o denominador, ela é chamada de fração própria. Fração imprópria são as frações menores que o inteiro. Elas têm um numerador menor do que o denominador. Então, vamos lá. Frações impróprias são aquelas que o numerador é maior que o denominador. 6/4, 7/3. Então, o numerador ele é maior do que o denominador. Essas são as frações impróprias, correto?
E existem as frações aparentes. A fração aparente, ela é denominada, ela é uma fração imprópria. Porém, o denominador, ele pode ser, a fração pode ser inteira, o denominador pode ser menor do que o numerador. Tá dando para ver, ó? Uma fração inteira, ela pode ser chamada de fração aparente. Agora, uma fração imprópria, ela pode ser chamada de fração aparente. Por quê? Porque o denominador é maior do que o numerador. Desculpa, o numerador é maior do que o denominador. Numerador maior do que o denominador. Porém, para ela ser uma fração aparente, o numerador que é maior, ele tem que ser divisível pelo denominador. No caso aqui, ó, 6 dividido para 3 vai dar 2. 9 dividido para 3 vai dar 3. Na fração imprópria, eu não consigo. Ó, 6 eu não consigo dividir para 4. Então, essa fração é imprópria, porque eu não consigo. Essa daqui, ela também é imprópria. 6 é maior do que 3. Porém, ela divide. O 6, o numerador divide pelo denominador. Então, ela vai ser uma fração aparente. Certo? Dúvidas? Dá mais uma lidinha, que isso aí é moleza, é facinho. Qualquer coisa, quando a gente voltar, a gente tira o restante das dúvidas, certo? Faça os exercícios com atenção, porque isso aí é muito fácil. Beijos, se cuidem, tchau, tchau.